A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. A sala é Conecta Mais Jovens, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. É o que serve para mim como professor, para você que é professor desse outro lado, para você que é aluno e você é jovem e quer aprender sobre o caráter de Cristo. Chegamos na lição de número 7, sim, sinal que já atingimos a metade da nossa revista, pois são 13 lições, chegamos na lição de número 7. Se você não acompanhou as outras 6 lições, tem uma playlist aqui no canal Bíblia para o Cotidiano com o nome Conecta Mais Jovens, editora Betel Dominical. Então você pega a sua revista impressa ou a sua revista digital, pega os seus marca-texto e você sabe que no canal Bíblia para o Cotidiano, na sala dos jovens, Conecta Mais Jovens, a gente não usa a Bíblia impressa. Mas, professor, não é um incentivo ter a Bíblia para a gente folhear? É. Só que eu sei e você sabe, tanto professor quanto aluno jovem, que o jovem anda mais tempo com o seu celular na mão. Então, eu tenho incentivado os jovens a ter o celular, aliás, no celular, uma Bíblia. Eu tenho duas Bíblias para que a gente fique conectado com Deus cada vez mais. Então pega aí a sua revista impressa ou digital, pega o seu celular com a sua Bíblia. Se você tiver a sua impressa, não tem problema, mas eu quero incentivar você a você baixar um dos aplicativos de Bíblia para que você possa usar no seu dia a dia. Dito isso, vamos para a nossa lição de número 7. Jovens de Deus, lição de número 7 vai nos falar sobre integridade, o mundo vendo Cristo em você. Olha só, integridade, o mundo vendo Cristo em você. Essa aqui serve para mim também, vendo Cristo em mim. Nosso texto de referência está no livro de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo de número 27, marcado em laranja, que é da nossa sala Conecta Mais Jovens. Nós vamos fazer essa leitura no texto de referência, que nos diz assim, a tradução, lembrando que a tradução que eu estou usando é a NVI, para facilitar a linguagem para você, jovens. Professor, incentiva os alunos a ter várias traduções, inclusive a NVI, que facilita muito a linguagem deles, que diz assim, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse aqui é o Sermão do Monte, o maior sermão que Jesus traz de ensinamento para o seu povo. Livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Inclusive, é esse livro que está usando de base para o ensino da editora CPAD, que aqui no canal também fazemos vídeos semanalmente. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre o Sermão do Monte, aqui no canal tem as lições da CPAD, falando sobre os valores do reino, usando justamente o maior sermão de Cristo. Mas volta aqui para essa lição. Olha que importante. Aquele que ouve as palavras, aqui não está falando construção literalmente, você construir uma casa. Está falando de você ouvir o ensinamento, jovens, ouve o ensinamento e coloca em prática. Ele fala igual alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Qual é a semelhança que nós temos sobre as duas casas? São duas casas, são dois construtores, todos dois constroem,
porém um na areia, outro na rocha. Mas o que elas têm em comum? A chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopram sobre as duas casas. Então, tanto para aquele que ouve a palavra e pratica, quanto para aqueles que ouvem a palavra e não pratica. O vento, a chuva, os rios combate contra aquela casa igualmente. Então não podemos dizer que Deus é injusto, mandando mais chuva para um do que para outro. É igual. Porém, o que vai nos deixar em pé ou nos manter em pé diante dos intempéries, das adversidades da nossa vida, é o quanto nós estamos firmes nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Esse foi o nosso texto de referência, o nosso versículo do dia. Lembrando, versículo do dia eu não leio na Bíblia porque a gente tem ele na nossa revista. Vai ficar na descrição do vídeo, que diz assim: Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Já começamos com a nossa canetinha com ensinamento aqui maravilhoso. Assim resplandeça a vossa luz, ou seja, é sinal, ou Mateus capítulo de número 5,16, Jesus dizendo que nós temos luz boa, luz do Espírito Santo. Mas olha só o que mais, para que vejam as vossas boas obras. Então aqui tem uma via de mão dupla. Se eu estou na luz, quem vai me ver, vê o que eu tenho de bom e se eu tiver algo de ruim. Por quê? Porque agora eu estou na luz. E na luz vai se mostrar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. Mas Jesus diz para que a luz brilhe em mim, para que as pessoas vejam as boas obras. E se eles veem as boas obras na minha vida, quem recebe o mérito? Quem recebe a glória? Quem recebe os aplausos? Olha o que Jesus diz: e glorifique o vosso Pai que está no céu. A glória não é sua. A luz que está em você é dada pelo Espírito através do dia de Pentecostes. Nós somos cheios, o Espírito Santo habita em nós. Temos luz e essa luz é boas obras que nós fazemos para que a honra, a glória, a majestade e o poder pertence e tem que ser dada a quem? Ao nosso Deus que está nos céus. Esse texto é Mateus capítulo número 5, o verso é o de número 16. E como colocar essa lição aqui, integridade, o mundo vendo Cristo em você, que é o título da lição. A verdade aplicada, você sabe, tem uma mãozinha assim. Professor jovem, essa mãozinha significa que você tem que clicar nesse botão aí dizendo eu gostei. E aproveitando, se você ainda não é inscrito, você se inscreve. Já falei no vídeo da editora Betel Dominical Adultos, vou falar aqui para que você fique sabendo também, se você acompanha só a Sala dos Jovens, mas acompanha todos os vídeos. Nós já chegamos a 2K. Sim, chegamos a 2K porque você, jovem, se inscreveu, recomendou, compartilhou com os seus amigos. Então continua. Vamos fazer o canal Bíblia para o Cotidiano crescer cada vez mais. A minha gratidão. Como que vamos colocar em prática? Vamos colocar assim: o mundo enxerga Cristo em nossa maneira de viver. Olha só, o mundo, ele não vai pelo que eu e você dizemos, mas como vivemos. Oh, maravilha! Parabéns para o pastor William Barros. Nosso momento de oração. Nossa oração hoje está fazendo um pedido especial que diz assim: oremos para que a luz de Jesus brilhe através de nossas atitudes cada dia. Fone de ouvido conectado via Bluetooth aí, o seu fone, e ouve esta oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade que Tu nos concede de nos reunir aqui através dessa gravação deste vídeo, que estes jovens possam ser luz, que a luz de Cristo brilhe neles, aonde eles estiverem, nas suas atitudes, na escola, na faculdade, no trabalho, com seus vizinhos, dentro de sua casa. Brilha,
Senhor, com a tua luz através da vida destes jovens, em nome de teu Filho Jesus, agora e para sempre eu te agradeço. E juntos dizemos amém. Vamos para a nossa introdução. Pastor William aqui coloca: como discípulo de Cristo, temos a grande responsabilidade de ser testemunha viva de Deus. Opa, vamos lá. Responsabilidade, jovem. Você tem que ser um jovem responsável, porque você é testemunha do Deus vivo. Toda a nossa maneira de viver deve revelar Cristo em nossa vida. Ou seja, o mundo precisa ver Cristo em nós. Não é somente em você, em mim também. O mundo precisa ver Cristo em nós. Essa foi a nossa introdução. Nosso ponto-chave, vamos ver aqui. Ponto-chave aqui, marca esse ponto-chave, replica aí no Facebook, Instagram, Twitter, aonde você tiver uma plataforma, põe assim, ponto-chave, Bíblia para o cotidiano, conecta mais jovem. Fomos chamados para refletir a luz de Cristo no mundo. Fomos chamados para refletir a luz de Cristo no mundo. Nosso ponto 1, que nos diz assim: alicerçados em Cristo. Nosso alicerce, base está em Cristo, que diz assim: toda a nossa vida deve ser estruturada na pessoa de Cristo, não é em outro lugar. A Bíblia diz que Cristo é a pedra de esquina. Que referência é essa? E o que quer dizer pedra de esquina? Vamos ler todo o texto, depois a gente vem para a referência de 1 Pedro capítulo 2, verso de número 6. Todas as construções feitas sobre o fundamento que é Cristo não será abalada, mesmo diante dos intempéries da vida, mesmo que corra rios, como aqui, transborde rios, sopre ventos e caia chuva. Se nós estivermos alicerçados em Cristo, nós não seremos abalados. Professor, traz essa ilustração para a nossa vida. E seria o quê? Seria as investidas de Satanás contra a nossa vida sentimental, espiritual e material. Sentimental, o que nós sentimos um para com o outro, espiritual, o que nós sentimos com Deus, e o material, que é o que a gente tem, a perda que nós vamos ter. Satanás pode ser uma ilustração, você sabe que eu gosto de simplificar. Chuvas que transbordam, chuva que cai, rios que transbordam e ventos que sopram. Essas três áreas: espiritual, sentimental, espiritual e material. Se nós estivermos firmes, não seremos abalados. Então, vamos para a nossa leitura de 1 Pedro. Clica aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo número 2, o verso de número 6. Deixa eu marcar em laranja, que diz assim: pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhada. Jovens, deixa eu fazer o que seria pedra de esquina. Professores, mostra para ele o que seria pedra de esquina. O que é uma esquina? É essa aqui. Se eu colocar a revista aqui, vocês vão conseguir ver. Aqui é uma quina, que nós chamamos quina, isso aqui. Então você coloca uma pedra aqui e daqui é delineado a construção. É a partir dessa pedra. Não é o contrário, você não vem daqui para cá. Aqui é o ponto de partida. Por isso que ele fala que Jesus é a pedra de esquina ou a pedra angular, que vai determinar o ângulo que tudo será construído. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Jesus. A partir dele é que nós vamos seguir a nossa vida, que nós vamos caminhar diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, porque a gente sai a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. 1.1. Cuidado com a base da sua construção.
ele pede para que eu e você venhamos ter cuidado com a base. A base é tudo. Que diz assim: toda construção é feita em cima de uma base e, dependendo da construção, pode-se construir vários pavimentos. Ou seja, conforme tiver, eu moro embaixo aqui na minha casa, nós temos um comércio, aí tem a primeira casa e a segunda casa e ainda tem outra laje lá em cima. Então, por quê? Porque o alicerce, a base foi firme, que consegue construir 3 pavimentos. Que isso nos remete? Quanto mais profundo for a base, mais profundo está em Cristo, e nós estivermos em Cristo, mais e mais podemos crescer para que o mundo veja Deus em nós, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós e o Pai seja glorificado. Vamos lá. Jesus exorta seus discípulos a examinar o lugar em que eles estão construindo. Qual é o lugar? O lugar é Ele. Eu não posso construir a minha vida com base no que as pessoas dizem, acham ou pensam. Eu tenho que construir no que Jesus é. Ele é a minha base, a minha rocha inabalável. Se nosso alicerce for na areia, com certeza teremos prejuízo, mas se a nossa construção estiver na rocha, mesmo diante dos fenômenos da natureza, estaremos em segurança. Os fenômenos acontecem na minha vida como professor, na sua como aluno, na minha como pai, na sua como filho, na minha como marido, na sua como esposa. Acontece o que? Os fenômenos da natureza. Por isso que nós temos que estar firmes em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas têm apoiado seus projetos ministeriais e familiares na areia e não na rocha. Opa, aqui me interessa tanto quanto porque sou também professor de casais. Eu e a minha Rose, esse final de semana, melhor dizendo, terça-feira passada, estivemos numa igreja apostólica Nova Vida, do apóstolo Alberto, junto com o seu co-pastor ali, o pastor Marcos Maia. Estivemos ministrando para a família. Então, de família, nós temos um pouquinho de experiência, eu e a minha Rose. Então, olha o que ele coloca aqui. Infelizmente, muitas pessoas têm apoiado seus projetos ministeriais e familiar na areia. Olha só, e não na rocha. Por isso que cai, por isso que é grande a queda. Ministério e família tem que ser firmado em Cristo. Continuando, quando se fala de rocha em Mateus 7, 24 ao 27, deixa aberto aí, que é o nosso texto de referência. Deixa eu abrir primeiro, depois a gente continua a leitura, certo? Vamos lá, Mateus 7, versículo de número 24, que foi a nossa leitura, e deixa aqui. Jesus refere-se ao ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Portanto, a palavra de Deus deve ser nosso alicerce. Não é teoria, não é filosofia, não é sociologia, não é achismo. A palavra é a base, a palavra é o que nos guia, é o que nos mostra como devemos nos firmar ou estar firme. Ponto 1, ponto 2, vivendo em Cristo. Eu acho que eu estava falando que o comentarista dessa revista é o William Barros. Só que não, eu cometi um equívoco, porque o William Barros é da sala dos adultos. Se eu falei no vídeo William Barros, perdão, professores, perdão, pastor César Rosa. O senhor dá aula para os jovens, conecta jovens, pastor César Rosa, da sala dos adultos, que é o William Barros. Todos os dois é da editora Betel, não vão ficar chateados, mas é preciso colocar cada um no seu lugar. Pastor William Barros é da escola dos adultos, que estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. Da sala dos jovens é o pastor César Rosa. Corrigido? Vamos continuar.
O apóstolo Paulo, por diversas vezes, utiliza a expressão em Cristo. A verdade revelada nesta expressão é a nossa total dependência de Cristo para que vivemos neste mundo. Olha aqui que eu quero marcar e deixar marcado, porque Paulo dá ênfase dizendo como é que nós temos que viver. Em Cristo, Ele é a nossa base. Paulo, de acordo com Lucas, no livro de Atos, diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Vamos ver na tradução NVI. Livro de Atos, capítulo de número 17. Abre aí, verso de número 28. Deixa eu marcar em laranja, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Oh, maravilha! É quem? É em quem? É em Cristo. Não é por nós, é por causa nele, certo? Nele vivemos, movemos e existimos. Anota essas 3 palavras, alunos, e decora. Em Cristo vivemos, movemos e existimos. Livro de Atos, capítulos 17, verso de número 28. A vida do cristão se torna suave e o seu fardo leve, desde que aceita Jesus como Salvador. Pois como é regido por Ele, por sua palavra, o apóstolo chega a dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Vamos lá, anota a referência para a gente ler. Se nós somos mais do que vencedores. E por que somos mais do que vencedores? Vamos ver aqui, livro de Romanos, capítulo de número 8, o verso 37. Na NVI, como é que nos diz? Assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Deus, que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos acreditar nele e nele tivéssemos vida eterna. Oh, glória! Muitas pessoas estão tendo insucesso em seus projetos porque não entregaram seus sonhos e planos nas mãos de Deus. Muitos estão fracassando porque falta entregar os seus projetos na mão do nosso Deus. Que possamos desapegar de nosso querer e viver inteiramente, incondicionalmente a Deus. Essa parte aqui eu quero anotar. Replica essa frase importantíssima. Olha que lindo. Que possamos desapegar do nosso querer e viver inteiramente e incondicionalmente em quem? Em Deus. É onde nós devemos viver. É em nosso Deus. Vamos refletir aqui em algo que o evangelista das nações, Billy Graham, um homem sensacional. Se você, jovem, não conhece e você tem um desejo de evangelizar, pregar, ir para missões, assiste alguns vídeos aí do Billy Graham, compra algum livro dele, porque Billy Graham, sem dúvida, foi um dos maiores pregadores do nosso século. E olha o que ele coloca aqui, que foi uma citação do seu livro e de uma mensagem. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermãos que o mundo está prestando atenção. É o nosso viver, tudo a ver com a lição que estamos estudando hoje. Chegamos no nosso ponto número 2. Já se inscreveu? Se inscreve. Já curtiu? Curte. Já comentou? Comenta. Já compartilhou? Manda na lista de transmissão. Vamos fazer o canal ultrapassar mais e mais os números, porque os 2K já ficou para trás. Vamos para frente, vamos crescer mais e mais. Ponto de número 2, forjado pela palavra. Opa, forjados pela palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu ouço. É o que a palavra me diz. Ela não vai dizer, ela já disse. Ela já está o tempo todo dizendo, já disse. Vamos lá. A palavra de Deus
aliada à pessoa do Espírito Santo, é o meio pelo qual Deus opera em nosso ser, para que possamos ser modelos conforme a sua vontade. Embora estejamos em um mundo corrompido, a nossa vida precisa ser influenciada de ditames divinos. Então não é o mundo corrompido que vai determinar o meu andar, mas sim a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. 2.1. Vivendo a verdade em meio ao relativismo. Sim, mais uma vez a gente está falando sobre relativismo. Por que você está falando mais uma vez, professor? Porque se você ainda não viu o vídeo, a lição de número 7 da editora Betel sobre o livro de Apocalipse, estamos falando sobre muito lá também, sobre relativismo. Então, mais uma vez vou falar sobre relativismo. Vamos ver o que diz aqui agora na sala dos jovens. Vivemos em uma sociedade em que é dominada pelas inverdades que não possui absolutos. Olha só, que não possui absolutos, ou seja, cada verdade apresenta um ponto de vista diferente. Baseando-se nas afirmações, a verdade se torna relativa. Logo, o que é verdade para determinada pessoa não se constitui verdade para outra. Vamos lá, deixa anotado isso aqui, só para eu não me perder. Aqui, ó. Eles dizem assim: não há verdade absoluta. Eu já disse no outro vídeo, vou repetir para você que não viu, já que você está na sala dos jovens. Então, se ele diz que não existe verdade absoluta, então o que ele está dizendo também não é absoluto. E por que eu vou acreditar no que ele está dizendo, já que a verdade não é absoluta? Nem o que ele está me dizendo, e ele está dizendo o que eu estou dizendo também não é absoluto. Então, se ele determina que não existe verdade absoluta, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, imutável e é uma verdade absoluta, então o que ele está dizendo, ele só afirma que a Bíblia é verdade, é a verdade, a única verdade. Porque se nem ele mesmo acredita no que ele está dizendo, porque ele está dizendo que não existe verdade absoluta. Então, nos seus lábios tem o quê? Mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás, que está usando a boca dele para dizer que não existe verdade absoluta, porque nem ele acredita no que ele está afirmando. Uma bobagem. Continuando, como cristão precisamos entender que a Bíblia é a verdade revelada de Deus para a humanidade. Paulo aponta que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Vamos ver se Paulo fala isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 15, que nos diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como que eu devo me comportar dentro da igreja? Olha só, porque a igreja ela é coluna e fundamento da verdade, porque ela é do nosso Deus. Então, é a verdade, a única verdade. Continuando. O segredo para vencer o mundo com este sistema diabólico é nos alimentar com a verdade da palavra e a pregá-la a tempo e fora de tempo. Aí mesmo, só em vez de ser 1 Timóteo, abre aí 2 Timóteo, capítulo número 4, verso de número 2. Deixa eu marcar de laranja, que é do Conecta Jovem. Pregai a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo número 4, verso número 2. Pregar a palavra de Deus em todo tempo. Estou fazendo isso aqui na plataforma do YouTube. Você que me acompanha está pregando indiretamente quando você assiste.
Você sabia que só de você assistir o canal Bíblia para o Cotidiano, você já está pregando a palavra indiretamente? Porque o YouTube entende que é um canal relevante para mandar para outros jovens. Então, e quando você curte, esse vídeo vai ter engajamento e ser mandado para outros. Então, isso aqui é pregar em tempo e fora de tempo. Então, quando eu gravo esse vídeo, disponibilizo ele aqui no canal, vou dormir, é fora de tempo. Eu estou dormindo, mas o YouTube está trabalhando, o algoritmo está trabalhando para que esse vídeo seja entregue a outras pessoas. Em tempo e em fora de tempo, a palavra de Deus tem que ser pregada. Haja o que houver, não podemos abrir mão da verdade. Deixa eu marcar aqui com essa caneta. Haja o que houver, não podemos abrir mão da verdade. A verdade é a verdade e é absoluta, a palavra do nosso Deus. 2.2. A verdade de Deus liberta. É libertador quando conhecemos a verdade que é o nosso Deus, o nosso Cristo, o Espírito Santo. Jesus, conforme registrado por João, se manifestou cheio de graça e de verdade. Vamos ver, conecta aí a tua Bíblia, jovem. Conecta aí, livro de João, capítulo 1, versículo número 14. Deixa eu marcar de laranja, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, transbordando de graça e de verdade. Então, a verdade nos liberta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade tem o poder de libertar. Deixa eu aproximar aqui, jovem, que eu já não sou tão jovem assim. De tirar as escamas da mentira e proporcionar ao ser humano a liberdade em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão presas às mentiras difundidas na pós-modernidade, tais como a vida de prazer sem limite. É o hedonismo, prazer sem limite. E uma vida sexual desenfreada, ou seja, devassa. Mas Deus liberta. Paulo disse que deuses deste século cegam o entendimento dos incrédulos. Vamos ver na NVI. 2 Coríntios, capítulo número 4, verso de número 4, marcado de laranja, que diz assim, jovens: deuses desta era cega o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega o que? Deuses dessa era, aqui deste século. Na NVI, deuses dessa era presente cegam para que eles não vejam a luz de quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do nosso Deus. Isso é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Somente por intermédio da verdade de Deus é que o homem pode ser liberto deste viver profano, tornando-se nova criatura em Cristo. Deus, ele é libertador através do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no nosso ponto de número 3. Chegamos encaminhando aqui para o nosso final. Na contramão do mundo. Sim, estamos na contramão do mundo, na contracultura da cultura mundana. Vamos ver o que nosso pastor, qual é o nome do pastor? César Rosa. Agora não vamos errar. A recomendação bíblica é que os cristãos não podem moldar a sua vida pela forma do mundo, mas sim impactá-la com a verdade da palavra. A cada dia que passa, torna-se mais urgente a nossa missão de temperar este mundo, pois somos sal da terra e luz do mundo. Tem isso na Bíblia, professor? Vamos ver se isso é verdade, se nós somos sal e luz. Abre aí, livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13 e verso de número 14. 13 e 14, marcando na Bíblia. Será que você é sal
e luz. Vamos ler agora. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você é sal e sal tem que dar sabor. E luz, será que você é luz? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Do mesmo jeito que não dá para esconder uma cidade num alto monte, não dá para esconder a luz que tem dentro de você, jovem. Você é sal e você é luz. 3.1. Transformar, sim. Conformar, não. Opa, isso aqui é bonito, hein? Vamos lá. Transformar, sim. Conformar, não. Vamos lá. Paulo é categórico ao dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ver mais uma vez. Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 2. Vamos ver. No laranja, já está marcado, sinal que nós já lemos aqui no canal Bíblia para o Cotidiano do Conecta Mais Jovem. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. A expressão conformar, usado por Paulo, dá a ideia de ser moldado pelo padrão mundano. Olha só, moldado pelos padrões mundanos. Por isso que ele fala para a gente não se conformar. Ao invés disso, é ser transformado, que é transfigurado ou transformado à imagem de Deus. Ou seja, não à imagem do mundo, mas sim a imagem de Deus. Então a gente não se conforma, mas nos transforma. Vamos anotar isso aqui, professores? Nós não nos conformamos. Precisamos ser transformado por Deus e ter a imagem de Deus, que é Jesus Cristo aqui na Terra. Então essa transformação, ela é real. É o que nós precisamos, parecer cada vez mais com Deus, parecer mais com Jesus e ter cada vez mais a evidência do Espírito Santo. Continuando, a partir do momento que temos a luz de Deus em nós, temos condições de brilhar, trazendo a vida e mudança para um lugar em que estamos, porque nós brilhamos. Olha para essa luz que está aqui. Se eu apagar essa luz, vamos lá, vamos fazer um teste. Olha para essa luz, apaguei. Olha a diferença do vídeo que ficou com apenas essa luz apagada. Agora imagina se eu pegar e ligar ela de novo, nós nos tornamos luz. É isso que Deus quer. E olha que eu tenho uma luz aqui na frente, mas mesmo com essa luz aqui na frente, ligando outra, uma sobrepõe a outra, porque a luz de Deus, ela é impactante para clarear cada vez mais o ambiente. Vamos lá? É nosso dever resplandecer como astro no mundo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Será que nós temos uma geração perversa e corrompida? Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 15. Anota aí na NVI que nós estamos falando. Marquei laranja e olha o que diz. Para que venha a tornar-se puro e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como astros no universo. Que expressão! Se você olhar para o céu, se o céu estiver aberto, não estiver nublado, chovendo, você vai ver estrelas. E eu sei que você é jovem, sabe disso, independente se você gosta ou não sobre estudar sobre o universo, que as estrelas estão a milhões e milhões de distância da Terra. O que nós estamos vendo são apenas milhões e milhões de anos-luz o seu brilho.
Então nós temos que brilhar milhões e milhões de quilômetros de distância. As pessoas têm que entender que nós temos uma luz como os astros no mundo, no universo. Olha só a expressão que Paulo usa. Paulo olha para as estrelas e Paulo não tinha dimensão, a não ser que foi revelado para ele. Porque lá não tinha os telescópio, né, para ver o universo. Então ele olhava a estrela, mas não tinha a noção, a não ser que foi uma revelação que Deus diz, que a estrela não está próxima, brilhando, feito a luz que está aqui do meu lado. Elas estão a milhares de quilômetros. Então ali está brilhando, e é assim que nós temos que fazer, brilhar, e brilhar, e brilhar. Vamos lá? Foi Filipenses 2,15, certo? Vamos continuar. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Tem isso na Bíblia, pedindo para que eu e você continuemos sendo santo ou sejamos santo. 1 Pedro, capítulo de número 1, o versículo a versículo de número 15. Deixa eu marcar aqui do Conecta Jovem Laranja. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em toda a forma de viver, ou com tudo que fazem, ou com todo o jeito que vocês falam, pensam e agem. Sejam santos, porque o vosso Pai que vos chamou é santo. Chegamos agora ao nosso ponto 3.2. que diz assim: priorizando os valores do reino. Olha que maravilha! Priorizando os valores do reino. O que você está fazendo, jovem? Valoriza o reino? É isso que você precisa fazer. Priorizar os valores do reino. O mundo possui valores morais deturpados. Por isso vigora a mentira, o adultério, a corrupção. Olha só, infelizmente muitos encaram como uma questão cultural, escoando-se pelo jeitinho brasileiro e se enveredam por práticas desonestas, dizendo que não tem nada de errado, não tem problema e não faz mal. Olha só que contexto que esse mundo quer implantar para o reino do nosso Deus. Só que essa não é a verdade, só que isso aqui é uma mentira, um engano, isso aqui não agrada ao nosso Deus. Olha o que Paulo aqui coloca. Paulo, em sua Nivisa, nos exorta a viver de maneira honesta, sóbria, justa e prudente. Vamos ver. Olha, nós indo mais uma vez contra a cultura deste mundo. Livro de Efésios, capítulo de número 5, do versículo 13 ao versículo de número 17. Vamos fazer essa leitura? Porque já estamos nos caminhando para o final, então é necessário a gente conectar, ler cada vez mais a Bíblia. Que diz assim, na NVI, lembrando, tá bom? Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandeça sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Mais uma vez, remetendo a insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitem para falar do amor, da grandeza e da bondade do nosso Deus. 17 para encerrar. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não a nossa, mas a vontade do Senhor. Não a do mundo, mas a vontade do Senhor. Não a dos amigos, colegas, mas a vontade do Senhor. Isso é Efésios capítulo 5, o versículo 13 a 17. Como discípulo de Cristo
e filhos de Deus, é necessário viver conforme os padrões do reino e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já lemos aqui nessa lição Romanos 12, 2. Olha que maravilha! Vamos agora para a nossa conclusão. Já está acabando. Já se inscreveu, já curtiu, já comentou, já compartilhou? Se fez isso, que Deus te abençoe. Vamos aqui para a nossa conclusão. Ao sermos transformados pelo caráter de Cristo, temos a firmeza de combater os valores mundanos e contrários à palavra de Deus. Como que eu vou combater o que é contrário à palavra de Deus? Ao sermos transformados pelo caráter de Cristo. Então, quando você tiver o caráter transformado em Cristo, você vai combater toda forma que é contra a palavra de Deus. O que eu ensinei para você hoje? O que você aprendeu hoje, alunos? A integridade do cristão honra a Deus e leva o mundo a ver Cristo em nossa maneira de viver. Não posso deixar de anotar que é a última parte do nosso estudo de hoje. A integridade do cristão honra a Deus e leva o mundo a ver Cristo em nossa maneira de viver. Que Deus abençoe você, jovem da sala Conecta Mais Jovens da editora Betel Dominical. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.